Ele tem me encorajado a falar de fé, porque Deus ele tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Eu vou repetir porque você não entendeu, somente o presbítero Carlos entendeu. Deus tem me encorajado a falar de fé, porque Deus tem grandes coisas para fazer no nosso meio. E sem fé é impossível agradá-lo, a gente sabe muito bem disso. Para que o Senhor possa cumprir cada promessa na nossa vida, é necessário a gente exercitar a nossa fé. É necessário a gente ter fé naquele que prometeu. Eu não sei como foi que você entrou por aquela porta. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Eu não sei se é na tua vida pessoal. Eu não sei se é na tua vida profissional. Eu não sei se é na tua vida conjugal. Eu não sei se é na tua vida financeira. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você aprender a colocar a sua fé em Deus, a colocar toda a tua confiança no Senhor, Ele é capaz de cumprir tudo aquilo que prometeu na tua vida. Só que para a gente entender mais essa mensagem, é necessário a gente compreender que fé não é um sentimento. Fé não é um sentimento, fé não é uma emoção. A fé é uma decisão. A fé é uma escolha. É uma decisão da gente continuar acreditando, mesmo quando todas as evidências dizem o contrário a nosso respeito. Fé é você ficar com aquilo que Deus disse a teu respeito, mesmo quando toda a realidade está dizendo o contrário para você. Nós vivemos, irmãos, numa geração em que as pessoas elas veem para crer. E a gente sabe que a fé é o contrário. A gente precisa crer para ver. E justamente Jesus vai aparecer pela segunda vez aos seus discípulos após a ressurreição. Agora na presença de Tomé. Ele vai falar: Tomé, tu creu porque tu me viu, Tomé. Mas felizes são os que não me viram e ainda assim creram. E a gente tem que entender, irmãos, que a fé, ela nos faz levantar da cama, mesmo quando tudo ao nosso redor parece quebrado. A fé, ela impede a gente de parar, mesmo quando o medo ele começa a bater na nossa porta. A fé, irmãos, ela faz a gente olhar para a promessa, independente da circunstância que a gente está vivendo, independente do problema que você está vivendo. A fé, irmãos, é quando você não tem mais argumentos humanos, e ainda assim você fala: Deus falou, eu creio nisso e vai acontecer. O problema, irmãos, é que a fé que impressiona o céu não é a fé que a gente revela no dia bom, não. A fé que impressiona o céu é a fé que a gente revela no dia mau. É quando você não tem a resposta que você queria obter. Porque é muito fácil, irmãos, a gente cantar quando o milagre já chegou. É muito fácil a gente pregar quando está tudo bem, quando está tudo funcionando, quando está tudo em ordem. É muito fácil ter fé quando a gente está tudo bem, irmãos. Mas eu quero te dizer que quando chega a notícia que te desmonta por dentro, e quando chega, meu irmão, aquele problema que parece que te desmonta, que te deixa sem chão, e quando você ora e o céu parece que está em silêncio. Só que a gente precisa compreender que a fé não é o que a gente sente. A fé é aquilo que a gente escolhe viver. E é exatamente nesse momento que Deus ele começa a olhar para você, como ele olhou para Abraão, um homem de quase 100 anos. Sua mulher é estéril. Era praticamente impossível dele ter um filho, dele ser pai biologicamente. Mas ainda assim, ele continuou crendo na promessa que Deus tinha para ele. Ainda assim, Abraão continuou crendo na palavra do Senhor. E a Bíblia vai falar algo muito forte, irmão. Que Abraão, ele começou a crer. Ele creu contra a esperança. Sabe o que é isso? É você crer em Deus, mesmo quando todas as coisas humanas estão dizendo o contrário. Mesmo quando você não tem mais motivo para acreditar, ainda assim você escolhe acreditar. E isso agradou tanto o coração de Deus, que foi imputado a Abraão como justiça. E Abraão teve fé, não porque estava tudo bem, mas porque ele estava se sentindo perdido. Talvez você chegou por aqui, irmãos, achando que a tua promessa está atrasada. Talvez você chegou até aqui com dores e ainda não foi curado. Talvez você entrou pelaquela porta com um diagnóstico médico que você não entende. Mas o Espírito Santo, ele te trouxe até aqui nessa noite para te dizer que ainda que pareça impossível, a promessa de Deus ainda está de pé. E ainda Ele vai fazer se cumprir. E você só precisa crer. Mesmo se for contra a esperança, não perca a esperança naquele que te prometeu. Ele é fiel e justo para cumprir.
A maioria dos irmãos sabem que eu e a Areta, a gente passou momentos turbulentos há uma semana, onde a Areta tá grávida e começou a perder sangue, estava sentindo muitas cólicas e nós fomos para o médico, fomos na maternidade, fomos um dia, pediram para fazer vários exames, não vi o bebê, porque, segundo os médicos, estava muito cedo, tinha mais ou menos umas 4, 5 semanas, e realmente às vezes não dá para ver. Nós voltamos para casa. E aí depois no outro dia nós voltamos para lá para fazer a ultrassom de novo, fui lá, a Areta sentiu muita dor. E aí quando nós voltamos para casa, ela sentiu muita dor, ela perdeu muito sangue. E aí no outro dia nós chegamos a voltar para a maternidade. E lá nós conversamos com o médico e ele decretou aborto espontâneo. Mas ali Deus me encheu de fé. Voltei para casa desolado, mas Deus ele me encheu de fé. E eu creio, como eu falei para vocês, que até o dia 30, que será o dia da ultrassom, esse bebê ele vai estar lá. Eu creio, porque eu estou fazendo que nem Abraão. Eu estou crendo contra a esperança. O médico já falou, ele já decretou. Mas eu sei de uma coisa, eu sigo o médico dos médicos. A última palavra não vem do homem. A última palavra vem do Senhor. Então eu creio que no dia 30, esse bebê, ele estará lá. Nós o veremos, pela honra e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou cheio de fé para isso. E eu quero que hoje a sua fé também, ela seja edificada. Só que a gente precisa entender que a fé é crer quando tudo ao redor diz o contrário. No versículo 18 vai dizer, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança. Tem momentos na nossa vida, irmão, que a realidade ela vai começar a entrar em conflito com a promessa. Tudo na tua volta vai começar a falar para ti, não vai dar certo. Já era. Acabou. Por que tu está acreditando ainda nisso? Só que foi exatamente nesse cenário difícil, impossível, que Abraão ele foi chamado para crer. Deus falou para ele, tu serás pai de multidões. Mas a realidade, a circunstância falava para ele, já era para ti. Tu já é velho. Ele mesmo diz no versículo 19, versículo 20, onde ele vai falar que o seu corpo já era amortecido, ou seja, ele já tinha quase 100 anos. Ele mesmo vai dizer que o ventre de Sara já era amortecido também, ou seja, ela era estéril. Ele conhecia, ele sabia disso aqui. Só que a gente precisa aprender com Abraão aqui que fé não é negar a realidade, tá, irmãos? A fé não se nega a realidade, a gente sabe, ele sabia de tudo isso aqui. Só que a fé, ela faz a gente olhar para a realidade e não deixar essa realidade matar a nossa fé. Não deixar essa realidade matar a esperança que a gente tem no nosso Deus. Porque crer quando tudo diz que vai dar certo não é fé, é otimismo. Mas crer quando tudo está dizendo que vai dar errado, aí sim, meu irmão, aí sim você está tendo fé. E a gente precisa entender uma coisa, que a fé, ela não espera condições favoráveis, não. A fé, ela vai nascer no meio da esterilidade mesmo. A fé, ela vai nascer no meio ao caos, no meio à dificuldade. A fé vai nascer no meio da tempestade, no pior dia da sua vida. Só que se Deus, ele te deu uma promessa, e quando ele te dá uma promessa, ele já sabe de todos os nãos que você vai receber. Deus, ele já sabe de todas as portas que iriam se fechar para você. Deus, ele já sabe de todos os problemas, de todos os relatórios, de todos os diagnósticos impossíveis para você. Só que ainda assim Deus está dizendo, não temas, eu vou fazer. E é nesse momento, irmãos, que a fé, ela agrada ao nosso Deus. É justamente essa fé que não se recusa a ceder, mesmo quando tudo à nossa volta parece falhar, irmãos. Talvez você tenha chegado aqui num cenário parecido como o de Abraão. Talvez a realidade está olhando para você e está te dizendo, ei, não vai dar certo. Para com isso. Não é preciso você acreditar. Não tem mais como, já acabou. Mas eu quero te dizer algo do sério, irmãos. Para de ficar olhando para as circunstâncias e começa a olhar para a convicção da promessa daquele que te prometeu. Para de olhar para a realidade e começa a colocar os teus olhos fitos no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se Ele te der uma palavra, você pode responder ao mundo e falar, o meu Senhor me prometeu. Mesmo quando o mundo olhar para você e falar, já acabou, morreu, já era. Você fala, não, o meu Deus me prometeu. A última palavra não vem de mim, a última palavra vem de Deus. E você, irmão, vai escrever o seu futuro com aquilo que você faz nos dias difíceis. Os teus próximos anos, isso aqui é muito importante, os teus próximos anos serão definidos pelas decisões que você toma no dia mau.
Aliás, você será lembrado pelos dias mais difíceis da sua vida. Não é pelo dia mais fácil, não, tá? Não é pelo dia mais fácil. Sabe por quê? Porque no dia bom, todo mundo faz a mesma coisa. No dia bom, está todo mundo com dinheiro no bolso. No dia bom, está todo mundo querendo comer no restaurante bom. No dia bom, está todo mundo querendo viajar. Mas eu quero ver no dia mau. Eu quero ver quando sai o pior diagnóstico médico para a sua vida. Eu quero ver quando a notícia é câncer. Eu quero ver quando a notícia é aborto espontâneo. Eu quero ver quando a notícia está dizendo que a tua mãe vai morrer, que teu pai vai morrer, que o teu filho vai morrer, que a tua filha vai morrer, né, meu presbítero Everton? Eu quero ver você segurar esse testemunho de dizer que a tua filha vai morrer, que o teu filho vai morrer. É nesse momento que a tua verdadeira fé vai ser revelada em Deus. É nesse momento que as pessoas vão começar a olhar para você e vão falar: agora eu quero ver se ele é um homem de Deus. Agora eu quero ver se ele vai ficar firmado na palavra de Deus. É nesse momento, irmãos. É quando tudo sai do controle. É quando as coisas começam a desabar. Que está todo mundo aqui, olha, só te observando. É nesse momento. E a gente conhece a história de Jó. Jó é lembrado por quê, irmãos? Porque perdeu tudo, mas ainda assim, ele glorificou. E bendisse o nome do nosso Deus. Num dia muito difícil, Daniel também, ele mostrou que ele era crente. A palavra vai dizer que Daniel, irmãos, quando ele soube que havia um decreto que poderia matá-lo, ele não foi até o rei para reclamar, não. Ele não foi correndo no Instagram para fazer um vídeo e começar a fazer uma revolta no Instagram, não. Ele não foi no WhatsApp para fazer um post, uma indireta, não. O que foi? Pergunta para mim, o que foi que Daniel fez? Ele voltou para casa. E quando ele volta para casa, ele entra no seu quarto. E no quarto de Daniel havia uma janela de frente para Jerusalém. E diante dessa janela, Daniel estava lá, com os seus joelhos dobrados, adorando o nosso Deus e orando. E a palavra vai dizer que ele fazia isso como de costume. E foi a mesma coisa, irmão, que aconteceu conosco. Nós estávamos lá no médico, nós estávamos na maternidade. A notícia veio, falou que foi um aborto espontâneo. Bateu, chegou, mas nós voltamos para casa. E quando nós chegamos em casa, nós entramos no quarto. A Areta deitou na cama com muita dor, com muita cólica. Eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar ao meu Senhor, ao meu Deus que dá a última palavra. Eu falei: Senhor, é o Senhor quem manda, a última palavra vem de Ti. Ah, Pai amado, eu sei que as circunstâncias não são das melhores, mas eu quero esse bebê, eu quero esse filho, Pai amado. Eu sei que a última palavra vem do Senhor. E eu comecei a crer na minha vitória, irmãos. Porque a última palavra não vem do médico, a última palavra não vem do diagnóstico, a última palavra não vem do exame, a última palavra vem do meu Senhor e do meu Salvador Jesus Cristo. É Ele quem escreve os finais, é Ele quem vai fechar os diagnósticos, é Ele quem ressuscita mortos, é o meu Deus Todo-Poderoso, é Ele que honra a fé de quem não se rende aos fatos. É o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele quem honra a tua fé. É o nosso Deus que honra a fé de quem não desiste. Não desista mesmo contra a esperança. Não importa o que foi que decretaste, mas volta para a tua casa. Fecha a porta do teu quarto e vai orar. A palavra para a tua vida, o último decreto não é do homem para você, é de Deus. Se for segundo a sua vontade, Ele vai cumprir. Mas a fé, irmãos, ela vai fazer com que a gente não se renda aos fatos. No versículo 19 de Romanos 4 vai dizer: e não enfraqueceu na fé, mesmo considerando o seu próprio corpo já amortecido, ou seja, ele já há cerca de 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Como eu falei, irmãos, a verdadeira fé, ela não é cega. A verdadeira fé, ela não nega a realidade. Você não está maluco, você está vendo o que está acontecendo, você está vendo quais são as circunstâncias. Abraão, ele sabia que ele já tinha 100 anos. Abraão sabia que a sua mulher era estéril. Abraão sabia que era biologicamente impossível dele ser pai. Mas ele escolheu não se render aos fatos. Ele olhou sim para a realidade, mas ele olhou para a promessa com os olhos muito mais abertos. Ele preferiu olhar para a promessa do Deus Todo-Poderoso. Só que aqui vai uma lição muito poderosa para você. Que o que enfraquece a tua fé não são os fatos, mas a forma como você interpreta esses fatos. Vou te explicar. Se você olhar para o relatório financeiro da sua casa, você pode olhar e falar: acabou, eu não vou mais almoçar esse mês, eu não vou mais comer esse mês. Mas você pode olhar para esse mesmo relatório financeiro e falar assim: é aqui que Jeová Jireh vai prover.
É aqui que já não sou mais eu, mas o meu Deus. É aqui que já não é mais na minha força, mas na força do Senhor. Assim como o médico, ele pode entregar um diagnóstico para você, uma notícia para você, e você pode se entregar a ele. Mas também esse médico, ele pode dar essa notícia para você, e você pode responder como o salmista ele fala, no Salmo de número 112, verso de número 7. Não temerei mais notícias. O meu coração está firme, confiando no Senhor. É exatamente aqui, irmãos, que você é chamado para crer. Então eu quero te fazer uma pergunta retórica. Aonde está o seu foco? Está na promessa de provisão ou está nas contas que não estão sendo pagas? Está na palavra do médico ou está na palavra do médico dos médicos? Eu sei que Deus me trouxe até aqui, irmão, para te dizer que você vai ter tudo aquilo que Deus falou que você vai ter. Há uma promessa para Abraão e para nós também. Em Gênesis capítulo 18, verso de número 14. Haveria, pois, alguma coisa impossível para Deus? É impossível para você, para Deus não. É difícil para você, para Deus não é. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, está falado. Se Ele decretou, Ele vai profetizar dentro da tua vida. É Ele quem dá a última palavra, irmão. É Ele quem dá a última palavra. Só que tudo isso aqui é muito bonito. O difícil é viver na prática. O difícil é quando você está mal. O difícil, irmãos, é que na nossa dor, às vezes, Deus vai nos usar para treinar outras pessoas. Agora a gente vai dar uma volta aqui atrás, a gente vai ver a história de Davi. Em 1 Samuel, capítulo 22, verso de número 1 e 2, vai dizer que Davi, olha o seguinte, Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. E quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens em aperto, todos os homens endividados, todos os homens amargurados de espírito, e Davi se fez chefe deles. Era com ele os 400 homens. No pior dia de Davi, ele teve que treinar outras pessoas. Eu preciso te dizer uma coisa. Não importa a fase que você está passando, sempre tem alguém pior do que você. E aquilo que você está passando hoje, a tua dor, pode dar aula para muita gente. Davi estava naquela caverna, ele estava com medo, ele estava confuso, ele era fugitivo, não tinha ninguém para indicá-lo, não tinha ninguém para recomendá-lo, e ainda aparece para ele 400 homens, bem piores do que ele, endividados, amargurados de espírito, em aperto, e Davi podia muito bem reclamar da vida dele, reclamar da vida, mas não, ele decide treinar aqueles homens ali. Eu imagino Davi falando, olha, eu estou mal, aí vocês estão pior que eu. Não se preocupa não, que o pouco que eu tenho eu vou te dar a vocês. E Davi era jovem, irmãos. Davi não tinha tudo nas mãos. Davi não tinha um exército. Davi não tinha prestígio. Davi não tinha nada nas mãos. Mas ainda assim, o pouco que ele tinha era muito para quem não tem nada. O pouco que ele tinha era muito para quem não tem nada. E ali naquela caverna, irmão, Davi começa a treinar aqueles homens. E ali começa a nascer uma máquina de guerra. E ali começa a nascer o futuro governo de Israel. Ali começa a nascer justamente o governo, o futuro de Davi. Então, nos piores dias de Davi, ele decide treinar os outros. Ele decide treinar as pessoas. No momento de confusão mental de Davi, ele decide fazer as coisas certas. Porque são nos piores dias da sua vida, aquilo que você decide nos dias mais difíceis, que vão determinar os seus próximos anos. São os dias mais difíceis, irmãos. A questão é, para quem você está correndo quando tudo vai dar errado? Para quem você está correndo quando não está indo tudo da maneira que você planejou? Davi agora sem medo, sem confusão mental, porque antes ele estava. Ele começa a treinar esses homens, esses quase 400 homens que estavam com ele. Sabe por quê? Porque às vezes, mesmo você não estando bem, Deus vai colocar pessoas ao teu lado para que você possa treinar essas pessoas. Mesmo você não estando bem, Deus vai te usar para essas pessoas. Às vezes você pode não ter tudo, você pode estar machucado, mas Deus vai falar para você, e o pouco que tu ainda tem, ainda dá para compartilhar com esse daqui. Esse aqui está pior do que você, vai lá e dá uma palavra, ajuda essa pessoa. Eu estou falando isso, irmãos, para chegar até aqui, que eu tenho vivido isso em Clareta, logo no início. Nós vivemos isso desde o evento do bebê. Não é uma notícia fácil de receber, a gente fica sem chão, eu fiquei muito reflexivo,
Mas quando eu olhei para minha esposa, verdadeiramente, eu vi minha esposa quebrada. Eu vi minha esposa ali desfalecendo. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Sabe o que Deus me pediu? Não foi que eu curasse ela, não foi que eu tivesse todas as respostas. Ele falou, fica do lado dela, fale de fé, prega para ela, porque tu prega para todo mundo, então prega para ela. E seja como Davi na caverna de Adulão. E eu falei, Areta, senta aqui. A gente sentou no sofá. E eu comecei a ler a palavra para ela e comecei a pregar para ela. Comecei a ministrar a palavra para ela. Foi o que nós fizemos. E eu tenho repetido para ela o que ela falou aqui no testemunho. Eu tenho repetido para ela algo que eu carrego na minha alma e no meu coração. Falei para ela, Areta, nós adoramos a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Independente do que aconteça, nós o adoramos, nós vamos servir. Mas eu creio que dia 30, esse bebê vai estar aí. Tu crê? Ela falou assim, creio. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sou muito fã deles na hora daquela fé que eles tinham, aquela convicção, aquela confiança que eles tinham, a ponto de eles estarem frente a frente com o rei Nabucodonosor, estarem quase sendo lançados na fornalha 7 vezes mais quente. E ele fala assim, rei Nabucodonosor, o nosso Deus é capaz, ou seja, se for vontade dele, amém. O nosso Deus é capaz de nos livrar. Mas se Ele não fizer, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar. Sabe o que é isso, irmãos? É porque a fé verdadeira, ela permanece inabalável, independente do resultado. A nossa fé em Deus, ela não é condicionada àquilo que Ele pode fazer, àquilo que Ele faz, mas a quem Ele é. A nossa fé em Deus, ela é condicionada a quem o nosso Deus é. Então foi um dia de lágrimas, irmãos, foi um dia de silêncio. Foi um dia de lágrimas, de silêncio em casa, até que no quarto dia, nós acordamos. A Areta me deu um abraço e falou, amor, obrigado, porque eu estou muito melhor. Eu não fiz nenhum milagre, mas eu estou falando isso é para te testemunhar que essa palavra ainda cura, essa palavra ainda salva, essa palavra ainda liberta, mas essa palavra também ainda restaura a fé, essa palavra também ainda restaura sonho. Então, aonde essa palavra é pregada, seja na igreja, seja na tua casa, seja no teu trabalho, ela é capaz de restaurar sonhos, ela é capaz de restaurar fé. Não deixe de pregar. Eu não fiz milagre nenhum, eu só não escolhi fugir da dor. Eu só não fugi da dor. Aleluia, Jesus. E naquele momento, eu entendi o seguinte. Às vezes Deus coloca pessoas do seu lado que não estão bem. Não é porque você é bom ou forte, mas porque mesmo ferido, você ainda tem fé para compartilhar. Mesmo ferido, você ainda tem fé, você ainda dá para falar, você ainda pode consolar. Porque, irmão, a fé, ela nunca vai te isentar da dor, mas ela vai te sustentar dentro dela. Então Davi, ele pega aquele momento de confusão dele, aquele momento de confusão mental, de medo, e ele entra naquela caverna. E Davi não tinha opção nenhuma. A única opção que Davi tinha era de ficar naquela caverna e treinar aqueles homens. Tem vezes que Deus, ele vai te deixar sem opção. Não é para te desanimar, não é para te matar, não é para te castigar. É para te deixar exatamente no lugar onde Ele quer que você está. No lugar da bênção, no lugar da fé, no lugar da confiança nele. No lugar como o presbítero Everton pregou aqui. No lugar onde você para de correr atrás das suas ideias e começa a correr atrás do propósito que o Senhor tem para a sua vida. É por isso que às vezes Deus, ele te deixa sem opção. Porque tem hora que o céu, ele fecha todas as portas, deixa só uma aberta para você saber que aquele ali é o teu destino. É por aqui. Às vezes a gente está num labirinto, irmãos. A gente bate aqui de frente, mas não é para você parar, não, é para você dobrar. Não é por aí, é por aqui. Está no labirinto de Deus. É Ele quem governa a tua vida, é Ele quem governa a tua história. Então, quando Deus, ele te deixa sem saída, é para você olhar para as suas mãos e ver o que é que você tem. O que é que Ele deixou nas tuas mãos para você usar. Em 2023, o Micael já tinha 1 ano, estava morando na casa da minha sogra, tinha acabado de ser demitido do trabalho, trabalhava no governo, tinha acabado de ser demitido. E ali eu me vi com ansiedade, eu não conseguia dormir direito. Eu falava, poxa, meu filho tem 1 ano. E agora, o que eu vou dar para ele? Eu estou morando na casa da minha sogra. E eu tive que olhar para minhas mãos, falar o que eu tenho nas minhas mãos. E a única coisa que eu tinha na minha mão era um curso de desenvolvimento pessoal, algo que eu gosto muito. Eu já sabia falar em público, eu sempre soube falar em público, até mesmo no momento da escola. Às vezes eu não fazia nenhum trabalho, mas eu chegava e falava, era eu que era o porta-voz do meu grupo. Eu falei, eu sei falar em público, eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal, isso aqui que eu vou usar. É isso aqui. Deus, ele me deixou sem saída, irmãos. E eu comecei a fazer curso, os irmãos aqui, a maioria conhece, sabe da minha trajetória.
Comecei a fazer o CLP, como lidar com pessoas, irmãos aqui me apoiaram também, fizeram o segundo curso. E eu comecei a fazer, eu estava com medo, não estava com muito medo, mas eu estava sem opção, mas eu também estava com muita fé em Deus. E hoje nós completamos 3 anos de Instituto de Inteligência IEM. Nós já treinamos mais de 1.700 pessoas através de mentorias, palestras, cursos. Eu ainda não estou onde eu quero estar, mas eu creio que com essa fé que eu tenho no meu Senhor e com a palavra que Ele decretou na minha vida, eu vou chegar no lugar aonde Ele quer que eu chegue, porque eu sei que eu estou fazendo a vontade do meu Senhor, eu sei que eu estou no caminho do Senhor, mas para isso, eu precisei entrar numa caverna, eu precisei ficar sem opção, para poder exercitar a fé que eu tenho em Deus. E na medida do tempo que a gente vai passando, a gente vai entrando em outras cavernas. Justamente para você exercitar a sua fé de novo. Justamente para você fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, às vezes, Ele te leva para a caverna, irmão. Não é para te esconder, não. É para te posicionar. É para você exercitar a sua fé. Porque é nesse tempo, nesse curto tempo, que Deus Ele começa a ativar o teu chamado. Talvez você chegou aqui no beco sem saída, irmãos. Talvez você chegou aqui despedido do emprego. Talvez você chegou aqui com um diagnóstico que você não entende. Mas você precisa entender uma coisa. É esse momento que você tem que exercitar a sua fé. E agir, irmão. Porque a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras é morta. Aleluia. Existem momentos, irmãos, na nossa vida em que tudo que a gente vê é um ponto final. Tudo que a gente vê é um ponto final. Eu creio que foi isso que Marta e Maria viram quando Lázaro morreu. Um ponto final. Elas ainda mandaram avisar Jesus, só que Jesus demorou de propósito. E eu acho tão interessante que diz em Lucas capítulo 18 que Jesus ele nos ensina numa parábola que a gente deve sempre orar e nunca desfalecer. Por quê, pregador? Porque pode ser que a gente não receba o nosso milagre no momento que a gente deseja. Mas no tempo oportuno, no tempo kairos. Tempo kairos não significa tempo de Deus, tá? Kairos significa tempo oportuno. É claro que se encaixa dentro do tempo do nosso Senhor. É tempo oportuno, ou seja, é no momento certo. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Lázaro. Quando Jesus soube da notícia, Lázaro ele ainda fica mais 2 dias da lei do Jordão. Ou seja, se Jesus ele vir no mesmo momento que ele sabe da notícia, ele ia chegar com Lázaro 2 dias de morto só. Só que naquela época, eles tinham uma crença tradicional que quando a pessoa morria, a sua alma ficava ali, como nós dizemos, perambulando perto do corpo, por 3 dias. Ou seja, a ressurreição era algo normal, se caso acontecesse em 3 dias. Só que Jesus, ele sabe o tempo. Deus, ele conhece o nosso tempo. E aí Jesus, ele espera 2 dias da além do Jordão. Quando ele chega em Betânia, Lázaro já tem 4 dias de morto. E aí sim, quando Jesus ele realiza aquele milagre, aí ninguém pode dizer que foi da crença deles, mas sim do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, irmão, ele chega na hora certa. Você pode estar sem palavra, você pode não saber mais o que orar, você pode estar angustiado, mas mesmo assim, eu prefiro adorar o meu Senhor. Por quê, pregador? Porque o meu milagre pode não chegar hoje, meu milagre pode ser que ele não chegue amanhã, pode ser que não chegue mês que vem, mas o teu milagre ele vai chegar. Eu não sei quando, mas é no tempo de Deus, é no tempo oportuno. Você só precisa confiar e continuar acreditando, porque Deus, no momento certo, ele vai chegar na tua vida. No momento certo, o Senhor vai chegar. Eu não sei quais são as vozes do que estão falando para você, mas eu preciso te dizer algo do céu. Jesus está a caminho. O teu milagre está a caminho. Pode ser que o médico fale para você, é irreversível, não dá, não tem mais jeito, não tem como, já cheira mal. Mas Jesus ainda pode olhar para você e falar, tirem a pedra, vem para fora, Lázaro. Ei, o teu milagre ele está a caminho, o teu milagre vai chegar. Então levanta a tua cabeça. Deus não te trouxe até aqui para te envergonhar não, meu irmão. O teu milagre ele vai chegar. Você vai ver o impossível de Deus acontecer na sua vida. E o milagre que você espera carregar no braço, que está só na sua fé, ele vai se cumprir na sua vida. Mas você precisa crer firmemente com o Senhor. Porque às vezes, irmão, Deus ele não mostra nosso. Sabe por que Deus ele não mostra às vezes os nossos próximos capítulos? Porque às vezes nem a gente consegue entender aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E as pessoas vão ter que olhar para a sua vida até o final desse ano. Vou profetizar sobre a tua vida. E não vão entender tamanha proporção do que Deus vai fazer na tua vida. E você não vai conseguir explicar, até porque o milagre, ele não tem que ser explicado, o milagre tem que ser vivido.
Mas as pessoas vão ter que olhar para a sua família, para a sua casa, para o teu negócio, e não vão entender tamanha proporção que se tomou, o que Deus fez a favor da tua vida. Vão te perguntar o que foi que aconteceu, e você vai responder: isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele, porque tudo é para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Só fala isso, irmão. Tudo tem a ver com o meu Deus. Então coloque a tua fé em ação, porque quando a gente coloca a nossa fé em ação, o céu ele se move. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1 vai dizer o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Nesse momento, Abraão estava com medo, porque ele tinha feito muitos inimigos na guerra de gente. Ele também ainda não tinha o filho dele, embora Deus tivesse prometido, ele ainda não tinha. E Abraão vai falar para Deus: Senhor, o que adianta tanta recompensa se eu não tenho um herdeiro, se eu não tenho um filho? E o nosso Deus vai falar para ele: Abraão, não temas. Oi. E a palavra vai dizer para ele: não temas. A palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia, ou seja, é para cada dia do ano Deus olhando para você e falando: ei, não tenha medo, eu estou contigo. Só que a gente precisa entender, irmão, que o contrário de medo não é fé, não é coragem. O contrário de medo é fé. O contrário de medo para a nossa vida é fé. E fé nunca foi a ausência de medo, mas você continuar, mesmo apesar desse medo. E tanto a fé como o medo te fazem acreditar em algo que você ainda não viu. Só que o medo é a ferramenta que o diabo usa para te parar. E a fé é a ferramenta que Jesus já te deu para poder te fazer avançar. É a ferramenta que Deus te deu para fazer avançar. Porque, irmão, a fé, ela não vai tornar nada mais fácil, mas ela torna tudo possível para aquele que tem. E o medo, ele já viu aquilo que o homem viu. Só que a fé, ela já enxergou aquilo que os céus já enxergaram a teu respeito. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus, ele manda Abraão vir para fora da tenda. E o que Deus manda Abraão contar? Por que Deus manda Abraão contar as estrelas se Abraão não contaria o número exato de estrelas? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele te chama para viver o infinito. Deus, ele te chama, irmão, para viver uma vida e vida em abundância. Imagino eu, Abraão, contando 1, 2, 3, e ele começa a perder a contagem dele. Mas Deus olha para ele e fala: Abraão, o segredo não está nas estrelas não, Abraão. É que o homem que carrega a minha promessa, ele não pode olhar de cabeça, pode ficar de cabeça para baixo. Não. Você tem que aprender a olhar para cima. Você tem que aprender a olhar para o alto. Você não pode ficar de cabeça baixa. Se você tem uma promessa de Deus, se você tem uma palavra de Deus a teu respeito, para de ficar olhando para baixo e começa a olhar para cima, porque a tua fé, ela vem de Deus, o teu socorro vem do alto. Por isso que o salmista, ele vai falar: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem de Deus, irmãos. Então para de olhar para baixo, começa a olhar para cima. Quem tem promessa do Senhor não tem que ficar olhando para baixo, não. Não tem que ficar cabisbaixo, não. Tem que olhar para cima e crer contra a esperança. Tem que olhar para cima e acreditar, mesmo quando todas as evidências dizem o contrário a teu respeito. Não ache que porque você errou que tudo acabou. Não ache, irmão, que porque você está com medo que você é um covarde. Não, é só uma fase. Eu não sei qual é a fase que você se encontra hoje. Talvez você esteja no pior dia da sua vida, talvez você esteja na pior fase aqui nessa terra, mas há uma promessa para nós: vai terminar bem. Você só precisa crer e colocar sua confiança no nosso Deus. Isso é confiar na palavra que vem do céu. A tua história de superação, irmãos, vai abençoar muita gente. Isso que você chama de luta hoje vai ser um lindo testemunho que você vai contar e que vai levar muita gente para o céu junto com você. Por isso, levanta a tua mão direita, que eu quero profetizar na tua vida. Eu quero declarar sobre a tua casa, irmãos. Não importa a dificuldade, não importa a fase, não importa o diagnóstico, vai terminar bem.
vai terminar bem, diz o Senhor. Você não vai morrer no meio do processo, você não vai morrer no meio do deserto, você não vai morrer no meio dessa dificuldade. O Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E quando Ele terminar a boa obra, você vai olhar para trás e vai dizer: foi difícil, mas terminou em glória. Foi doloroso, mas terminou bem. Mas terminou bem, diz o Senhor para a tua vida. Terminou bem. Porque Deus, Ele não anula os dias difíceis, irmãos. Mas como é bom ter Deus em dias difíceis. Como é bom ter o Senhor ao nosso lado. A gente só precisa ter fé. Tenha fé. Não desfaleça. Não desfaleça a tua fé. Fica firme. Continua crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Não duvida, não murmura. Só continua acreditando. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. E uma coisa que eu quero que você guarde dessa mensagem aqui. Deus, Ele continua sendo o Deus do impossível. Ele não muda, Ele não falha, Ele não mente, Ele não erra. Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na tua vida. E a fé que Ele está despertando em você aqui hoje não é uma fé de Instagram, não. É uma fé de quarto fechado. É uma fé de joelho dobrado. É uma fé que mesmo você chorando, você crê, você acredita. É uma fé que mesmo você estando no pior dia da sua vida, você não abandona o teu Deus. É essa fé que o Senhor Ele quer fazer na tua vida, irmão. É a fé que mesmo sem sinais, você ainda está construindo berço. É a fé que mesmo sem sinais, você está lá escrevendo o testemunho antes mesmo do teu milagre chegar. Você não vai sair daqui por aquela porta da mesma maneira de quando você entrou, irmãos. Porque a palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje você escutou uma palavra de promessa. Hoje você escutou uma palavra de fé. E essa palavra do Senhor, ela vai produzir frutos na tua vida. Deus, Ele está te ensinando, irmãos, a crer como Abraão, a criar uma fé como Abraão, que é justamente você crer com a esperança, é você acreditar mesmo sem ver, é você não abandonar ao Senhor, é você acreditar que aquele Deus Todo-Poderoso que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar na tua vida. Vai ter bebê sim, vai ter poder de Deus sim na tua vida, vai ter provisão sim, vai ter palavra de Deus sim, vai ter cura sim, vai ter conserto sim, vai ter família sim. Você vai terminar bem, diz o Senhor. Você vai terminar bem, diz o Senhor dos Exércitos. Vai ter bebê sim. Vai ter milagre sim. Você só precisa crer. Quantos aqui estão com fé no Senhor que vão receber o seu milagre? Creia, irmãos, creia, não desfaleça. O diabo vai se levantar. O diabo vai tentar acabar com o teu testemunho, vai tentar acabar com a tua fé. Mas você não pode deixar o inimigo cirandar com a tua fé. Jesus fala para Pedro: Pedro, o inimigo queria cirandar com a tua fé, mas eu não deixei. Peça ajuda de Deus. Salmo 121. A gente sabe que ali está falando sobre o barro de Israel. Ele não vai deixar os teus pés vacilarem. Peça ajuda ao Senhor. Ore, mas vigie. Porque as coisas vão terminar bem. Eu não estou dizendo que a tua vida vai ser um mar de rosa, não. Eu estou falando que o fim, ele é melhor que o começo. E quem disse isso não sou eu, mas a palavra de Deus. O fim é melhor que o começo. Ainda que não seja bom aqui, mas eu sei de um lugar que será glorioso. Eu sei de um lugar que vai terminar bem, independente das circunstâncias. Você só precisa crer. Não, a última palavra ela não vem do homem. A última palavra ela vem do nosso Deus Todo-Poderoso. Fique de pé nessa noite. A última palavra vem do Senhor. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus? Tem alguém nessa noite que não é crente ou que deseja fazer uma reconciliação com o nosso Senhor? Tem alguém? Não? Então eu quero orar por você que deseja edificar a sua fé. Para você que crê, eu estou chamando só os que creem aqui na frente. Só os que creem no seu milagre. Só os que creem no seu milagre. Só os que têm fé em Deus. Só os que são como Abraão, que creem contra a esperança.
Só os que creem contra a esperança. O que é isso, Luan? Está tudo dizendo para você que não vai dar certo. Está tudo dizendo para você que vai dar errado. Está tudo dizendo, está tudo mandando você parar. Mas você ainda assim acredita. Porque independente da realidade, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus poderoso que ainda faz promessa, o Deus poderoso que ainda cumpre todas elas, Senhor. Olha para o meu irmão que veio aqui na frente, olha para a minha irmã que está aqui na frente, meu Pai. Essas pessoas, meu Deus, tiveram sua fé edificada nessa noite, meu Pai. E eu creio que essa palavra de fé, essa palavra de promessa, Senhor, vai produzir muitos frutos, meu Pai amado. Eu não falo somente de bebê, mas eu falo do milagre que eles precisam, Senhor. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe a intenção do seu coração. O Espírito Santo conhece a tua necessidade. Então, meu Pai amado, olha, meu Deus, para o milagre que eles estão precisando, Senhor. Nós estamos aqui crendo em Ti, meu Pai amado, crendo contra a esperança, Senhor. Tudo em nossa volta está dizendo que não vai dar certo. Tudo em nossa volta está dizendo que acabou. Está dizendo que já era, meu Pai. Mas o Senhor nos chama a confiar. Principalmente nesse cenário, no pior cenário possível, que o Senhor nos chama para confiar em Ti, para acreditar contra a esperança, para acreditar no Teu poder, meu Pai. Então todos nós estamos aqui unidos em oração, Senhor amado. E eu quero profetizar na vida de cada um, Senhor, que vai ter bebê, que vai, meu Pai amado, ter provisão na vida dessa pessoa, que vai ter emprego na vida dessa pessoa, que vai, meu Pai amado, abençoar os seus negócios. Que o Senhor, meu Pai amado, vai abençoar a sua família. Que o Senhor vai guardar a sua casa. Que o Senhor vai trazer cura. Que o Senhor, meu Pai amado, vai confundir a mente dos médicos e vai falar o que foi que aconteceu. E essa pessoa vai olhar. O meu Deus trouxe a provisão. O meu Deus trouxe a cura. O meu Deus, Ele prometeu. Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Ah, Pai querido, Pai amado, Tu conhece o coração de cada um que está aqui na frente, Senhor. O milagre que eles estão precisando, meu Pai. Abre as comportas do céu, meu Pai amado, e derrama esse milagre na vida do meu irmão. Eu creio, Senhor amado, com toda a minha fé, que até o dia 30, esse irmão e essa irmã vão subir aqui nesse púlpito e vão contar os milagres, as bênçãos que o Senhor fez na vida dessas pessoas. E nós, no final, falaremos como Davi: nós estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor fez por